Ao longo da história de Israel, muitos guerreiros formidáveis e até heróis improváveis se destacaram por seus grandes feitos. Enquanto muitos desses guerreiros são bem conhecidos dos leitores da Bíblia, como por exemplo Josué, Sansão e Davi, há também outros cujos nomes muita gente nunca ouviu falar. Benaia é um desses guerreiros desconhecidos por muitas pessoas. Assim como Josué, Benaia era um líder guerreiro habilidoso. Assim como Sansão, Benaia também matou um leão. E assim como Davi, Benaia enfrentou e matou um gigante inimigo. Além disso, Benaia foi o comandante da guarda pessoal de Davi, e depois ele acabou sendo encarregado de colocar fim à vida de um dos generais mais emblemáticos de Israel e assumir o seu lugar. Para quem não sabe, Benaia foi o guerreiro que matou e sucedeu Joabe, o famoso comandante do exército de Davi. E curiosamente, além de guerreiro, Benaia também pertencia à tribo dos levitas. E neste vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Benaia e qual a sua importância na história bíblica. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e autor deste vídeo sobre a biografia bíblica de Benaia. É sempre bom saber quem foram os personagens bíblicos, porque isto nos ajuda a compreender melhor o contexto e o desenvolvimento da história bíblica. E sempre tem alguma lição importante para nós nas histórias dessas pessoas. No caso específico de Benaia, ele teve uma participação muito importante nos negócios da monarquia israelita em sua época. E podemos começar entendendo que Benaia foi um grande guerreiro e oficial do exército israelita durante os reinados de Davi e Salomão. Seu pai se chamava Joiada e ele era natural de Cabzeel, uma cidade remota do sul de Judá, nas proximidades da fronteira de Edom. O nome Benaia, ou Benaías, significa Iá edifica, e é uma forma contraída de Yahweh edifica. Esse nome era muito comum nos tempos bíblicos, especialmente entre os levitas. Como já foi dito, o próprio Benaia, apesar de sua atuação militar, era também um levita, pois seu pai, Joiada, era um sacerdote descendente de Arão, citado no texto bíblico no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 5, como chefe dos sacerdotes. Portanto, como Benaia era um nome comum nos tempos bíblicos, há pelo menos outros 12 homens com esse mesmo nome na Bíblia. Inclusive, no próprio exército de Israel, havia mais um guerreiro de destaque chamado Benaia, que era um homem proveniente de Piratom, na terra de Efraim. Esse Benaia também foi um dos valentes de Davi e chegou a ser nomeado comandante de um grupo de 24.000 homens e ficou responsável pelos negócios nacionais no 1/10 mês de cada ano. Já o Benaia, do qual estamos falando, o filho de Joiada, foi um dos valentes de Davi e protagonizou feitos incríveis. No capítulo 11 do primeiro livro de Crônicas, o cronista bíblico relata algumas façanhas pelas quais Benaia ficou conhecido. Ele registra que, em um impressionante ato de coragem, Benaia enfrentou 2 dos mais poderosos guerreiros de Moabe e saiu vitorioso. Neste ponto, o texto bíblico traz uma palavra hebraica de difícil tradução, pois seu significado é incerto, mas muitos intérpretes entendem que o texto se refere aos guerreiros mortos por Benaia como se fossem homens semelhantes a leões, no sentido de que eles eram os soldados mais habilidosos e temidos de Moabe. O texto bíblico ainda diz que, em um dia de neve, Benaia matou um leão numa cova, e nós sabemos que o leão tradicionalmente é o símbolo máximo de força e poder. Isto significa que Benaia triunfou quando esteve na pior das situações. Muitas pessoas não se atentam à grandeza do exemplo que há nesse episódio. Diferentemente de Sansão, que se deparou com um leão num caminho, o que obviamente já deve ser algo terrível, Benaia experimentou algo ainda pior. Ele se deparou com um leão numa cova num dia de neve. Por isto, um conhecido pregador batista inglês falou de Benaia como alguém que se deparou com o pior dos inimigos, no pior dos lugares, na pior das circunstâncias, e mesmo assim, venceu. Depois, Benaia também enfrentou e matou um guerreiro egípcio que tinha mais de 2,20 metros de altura. E na ocasião, Benaia estava portando apenas um cajado,
enquanto o gigante egípcio estava armado com uma grande lança. Mas Benaia tomou a lança do egípcio e o matou. Porém, Benaia não era apenas um guerreiro, ele era também um líder. De acordo com o texto bíblico, primeiro Benaia foi colocado como líder de 30 homens e recebeu um alto posto no exército, comandando um contingente especial conhecido como Quereteus e Peleteus, que alguns acreditam ter sido um tipo de força mercenária que fazia a guarda pessoal de Davi. Além disso, durante o reinado do rei Davi, Benaia foi nomeado como seu terceiro comandante, com 24.000 soldados sob suas ordens, sendo responsável pelos negócios nacionais no terceiro mês de cada ano. Nessa posição, Benaia não apenas provou sua habilidade tática e estratégica, mas também sua dedicação e lealdade a Davi. Inclusive, a lealdade de Benaia a Davi foi inabalável. Mesmo em momentos de crise e turbulência política, Benaia permaneceu fiel. Quando houve a conspiração para fazer de Adonias o novo rei de Israel, Benaia não participou do plano de usurpação do trono e apoiou a proclamação de Salomão como rei. Portanto, após a tentativa frustrada de fazer de Adonias o substituto de Davi no trono de Jerusalém, algumas figuras importantes de Israel acabaram perdendo prestígio, dentre os quais estava Joabe, o comandante do exército israelita. Na verdade, coube justamente a Benaia, sob as ordens de Salomão, colocar um fim à vida de Joabe. O comandante israelita até tentou se abrigar junto ao altar, mas Benaia o matou mesmo assim. E após ter matado Joabe, Benaia se tornou o novo comandante do exército de Israel. Além disso, novamente em obediência ao novo rei, Benaia também matou Adonias, filho de Davi, e Simei. A execução desses dois homens tinha por objetivo garantir a estabilidade e a continuidade do reinado do rei Salomão. E para concluir, podemos dizer que a história de Benaia é realmente muito interessante. Nós vimos que ele havia nascido para servir como sacerdote, mas se tornou um guerreiro extraordinário. É curioso saber que Benaia é o único sacerdote da Bíblia que se tornou um soldado. Na história bíblica há registros de sacerdotes que se tornaram profetas de Deus em Israel. O profeta Jeremias, por exemplo, foi um destes. Mas Benaia, ainda que fosse um sacerdote como Jeremias, foi chamado para um ministério bem diferente. Ele foi usado por Deus não como seu porta-voz diante do povo, mas como seu soldado para preservar a dinastia da casa de Davi, através da qual, posteriormente, Jesus Cristo veio ao mundo. Benaia foi fundamental para que Salomão, o rei que construiu o Templo de Jerusalém, fosse estabelecido no trono de Israel. Dessa forma, Benaia é um grande exemplo de lealdade, bravura e serviço na obra de Deus. Obviamente, nenhum de nós espera ter de lutar literalmente contra guerreiros poderosos ou contra um leão feroz, como ocorreu com Benaia. Mas todos nós somos chamados a mostrar o mesmo tipo de compromisso, resiliência e coragem no ministério do Evangelho. Inclusive, assim como Benaia foi um tipo de sacerdote-soldado, no Novo Testamento os crentes também são vistos não apenas como sacerdotes, mas como bons soldados do Senhor Jesus Cristo. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história de Benaia na Bíblia. E não deixe de se inscrever em nosso canal se ainda não se inscreveu. E se desejar crescer no conhecimento da Palavra de Deus, estude Teologia conosco, totalmente online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ao longo da história de Israel, muitos guerreiros formidáveis e até heróis improváveis se destacaram por seus grandes feitos. Enquanto muitos desses guerreiros são bem conhecidos dos leitores da Bíblia, como por exemplo Josué, Sansão e Davi, há também outros cujos nomes muita gente nunca ouviu falar. Benaia é um desses guerreiros desconhecidos por muitas pessoas. Assim como Josué, Benaia era um líder guerreiro habilidoso. Assim como Sansão, Benaia também matou um leão. E assim como Davi, Benaia enfrentou e matou um gigante inimigo. Além disso, Benaia foi o comandante da guarda pessoal de Davi,
e depois ele acabou sendo encarregado de colocar fim à vida de um dos generais mais emblemáticos de Israel e assumir o seu lugar. Para quem não sabe, Benaia foi o guerreiro que matou e sucedeu Joabe, o famoso comandante do exército de Davi. E curiosamente, além de guerreiro, Benaia também pertencia à tribo dos levitas. E neste vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Benaia e qual a sua importância na história bíblica. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e autor deste vídeo sobre a biografia bíblica de Benaia. É sempre bom saber quem foram os personagens bíblicos, porque isto nos ajuda a compreender melhor o contexto e o desenvolvimento da história bíblica. E sempre tem alguma lição importante para nós nas histórias dessas pessoas. No caso específico de Benaia, ele teve uma participação muito importante nos negócios da monarquia israelita em sua época. E podemos começar entendendo que Benaia foi um grande guerreiro e oficial do exército israelita durante os reinados de Davi e Salomão. Seu pai se chamava Joiada e ele era natural de Cabzeel, uma cidade remota do sul de Judá, nas proximidades da fronteira de Edom. O nome Benaia, ou Benaías, significa Iá edifica e é uma forma contraída de Yahweh edifica. Esse nome era muito comum nos tempos bíblicos, especialmente entre os levitas. Como já foi dito, o próprio Benaia, apesar de sua atuação militar, era também um levita, pois seu pai, Joiada, era um sacerdote descendente de Arão, citado no texto bíblico no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 5, como chefe dos sacerdotes. Portanto, como Benaia era um nome comum nos tempos bíblicos, há pelo menos outros 12 homens com esse mesmo nome na Bíblia. Inclusive, no próprio exército de Israel, havia mais um guerreiro de destaque chamado Benaia, que era um homem proveniente de Piratom, na terra de Efraim. Esse Benaia também foi um dos valentes de Davi e chegou a ser nomeado comandante de um grupo de 24.000 homens e ficou responsável pelos negócios nacionais no 1/10 mês de cada ano. Já o Benaia, do qual estamos falando, o filho de Joiada, foi um dos valentes de Davi e protagonizou feitos incríveis. No capítulo 11 do primeiro livro de Crônicas, o cronista bíblico relata algumas façanhas pelas quais Benaia ficou conhecido. Ele registra que, em um impressionante ato de coragem, Benaia enfrentou 2 dos mais poderosos guerreiros de Moabe e saiu vitorioso. Neste ponto, o texto bíblico traz uma palavra hebraica de difícil tradução, pois seu significado é incerto, mas muitos intérpretes entendem que o texto se refere aos guerreiros mortos por Benaia como se fossem homens semelhantes a leões, no sentido de que eles eram os soldados mais habilidosos e temidos de Moabe. O texto bíblico ainda diz que, em um dia de neve, Benaia matou um leão numa cova, e nós sabemos que o leão tradicionalmente é o símbolo máximo de força e poder. Isto significa que Benaia triunfou quando esteve na pior das situações. Muitas pessoas não se atentam à grandeza do exemplo que há nesse episódio. Diferentemente de Sansão, que se deparou com um leão num caminho, o que obviamente já deve ser algo terrível, Benaia experimentou algo ainda pior. Ele se deparou com um leão numa cova num dia de neve. Por isto, um conhecido pregador batista inglês falou de Benaia como alguém que se deparou com o pior dos inimigos, no pior dos lugares, na pior das circunstâncias, e mesmo assim, venceu. Depois, Benaia também enfrentou e matou um guerreiro egípcio que tinha mais de 2,20 metros de altura. E na ocasião, Benaia estava portando apenas um cajado, enquanto o gigante egípcio estava armado com uma grande lança. Mas Benaia tomou a lança do egípcio e o matou. Porém, Benaia não era apenas um guerreiro, ele era também um líder. De acordo com o texto bíblico, primeiro Benaia foi colocado como líder de 30 homens e recebeu um alto posto no exército, comandando um contingente especial conhecido como Quereteus e Peleteus, que alguns acreditam ter sido um tipo de força mercenária que fazia a guarda pessoal de Davi. Além disso, durante o reinado do rei Davi, Benaia foi nomeado como seu terceiro comandante, com 24.000 soldados sob suas ordens, sendo responsável pelos negócios nacionais no terceiro mês de cada ano.
Nessa posição, Benaia não apenas provou sua habilidade tática e estratégica, mas também sua dedicação e lealdade a Davi. Inclusive, a lealdade de Benaia a Davi foi inabalável. Mesmo em momentos de crise e turbulência política, Benaia permaneceu fiel. Quando houve a conspiração para fazer de Adonias o novo rei de Israel, Benaia não participou do plano de usurpação do trono e apoiou a proclamação de Salomão como rei. Portanto, após a tentativa frustrada de fazer de Adonias o substituto de Davi no trono de Jerusalém, algumas figuras importantes de Israel acabaram perdendo prestígio, dentre os quais estava Joabe, o comandante do exército israelita. Na verdade, coube justamente a Benaia, sob as ordens de Salomão, colocar um fim à vida de Joabe. O comandante israelita até tentou se abrigar junto ao altar, mas Benaia o matou mesmo assim. E após ter matado Joabe, Benaia se tornou o novo comandante do exército de Israel. Além disso, novamente em obediência ao novo rei, Benaia também matou Adonias, filho de Davi, e Simei. A execução desses dois homens tinha por objetivo garantir a estabilidade e a continuidade do reinado do rei Salomão. E para concluir, podemos dizer que a história de Benaia é realmente muito interessante. Nós vimos que ele havia nascido para servir como sacerdote, mas se tornou um guerreiro extraordinário. É curioso saber que Benaia é o único sacerdote da Bíblia que se tornou um soldado. Na história bíblica há registros de sacerdotes que se tornaram profetas de Deus em Israel. O profeta Jeremias, por exemplo, foi um destes. Mas Benaia, ainda que fosse um sacerdote como Jeremias, foi chamado para um ministério bem diferente. Ele foi usado por Deus não como seu porta-voz diante do povo, mas como seu soldado para preservar a dinastia da casa de Davi, através da qual, posteriormente, Jesus Cristo veio ao mundo. Benaia foi fundamental para que Salomão, o rei que construiu o Templo de Jerusalém, fosse estabelecido no trono de Israel. Dessa forma, Benaia é um grande exemplo de lealdade, bravura e serviço na obra de Deus. Obviamente, nenhum de nós espera ter de lutar literalmente contra guerreiros poderosos ou contra um leão feroz, como ocorreu com Benaia. Mas todos nós somos chamados a mostrar o mesmo tipo de compromisso, resiliência e coragem no ministério do Evangelho. Inclusive, assim como Benaia foi um tipo de sacerdote-soldado, no Novo Testamento os crentes também são vistos não apenas como sacerdotes, mas como bons soldados do Senhor Jesus Cristo. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história de Benaia na Bíblia. E não deixe de se inscrever em nosso canal se ainda não se inscreveu. E se desejar crescer no conhecimento da Palavra de Deus, estude Teologia conosco totalmente online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ao longo da história de Israel, muitos guerreiros formidáveis e até heróis improváveis se destacaram por seus grandes feitos. Enquanto muitos desses guerreiros são bem conhecidos dos leitores da Bíblia, como por exemplo Josué, Sansão e Davi, há também outros cujos nomes muita gente nunca ouviu falar. Benaia é um desses guerreiros desconhecidos por muitas pessoas. Assim como Josué, Benaia era um líder guerreiro habilidoso. Assim como Sansão, Benaia também matou um leão. E assim como Davi, Benaia enfrentou e matou um gigante inimigo. Além disso, Benaia foi o comandante da guarda pessoal de Davi, e depois ele acabou sendo encarregado de colocar fim à vida de um dos generais mais emblemáticos de Israel e assumir o seu lugar. Para quem não sabe, Benaia foi o guerreiro que matou e sucedeu Joabe, o famoso comandante do exército de Davi. E curiosamente, além de guerreiro, Benaia também pertencia à tribo dos levitas. E neste vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Benaia e qual a sua importância na história bíblica. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e autor deste vídeo sobre a biografia bíblica de Benaia.
É sempre bom saber quem foram os personagens bíblicos, porque isto nos ajuda a compreender melhor o contexto e o desenvolvimento da história bíblica. E sempre tem alguma lição importante para nós nas histórias dessas pessoas. No caso específico de Benaia, ele teve uma participação muito importante nos negócios da monarquia israelita em sua época. E podemos começar entendendo que Benaia foi um grande guerreiro e oficial do exército israelita durante os reinados de Davi e Salomão. Seu pai se chamava Joiada e ele era natural de Cabzeel, uma cidade remota do sul de Judá, nas proximidades da fronteira de Edom. O nome Benaia, ou Benaías, significa Iá edifica e é uma forma contraída de Yahweh edifica. Esse nome era muito comum nos tempos bíblicos, especialmente entre os levitas. Como já foi dito, o próprio Benaia, apesar de sua atuação militar, era também um levita, pois seu pai, Joiada, era um sacerdote descendente de Arão, citado no texto bíblico no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 5, como chefe dos sacerdotes. Portanto, como Benaia era um nome comum nos tempos bíblicos, há pelo menos outros 12 homens com esse mesmo nome na Bíblia. Inclusive, no próprio exército de Israel, havia mais um guerreiro de destaque chamado Benaia, que era um homem proveniente de Piratom, na terra de Efraim. Esse Benaia também foi um dos valentes de Davi e chegou a ser nomeado comandante de um grupo de 24.000 homens e ficou responsável pelos negócios nacionais no 1/10 mês de cada ano. Já o Benaia, do qual estamos falando, o filho de Joiada, foi um dos valentes de Davi e protagonizou feitos incríveis. No capítulo 11 do primeiro livro de Crônicas, o cronista bíblico relata algumas façanhas pelas quais Benaia ficou conhecido. Ele registra que, em um impressionante ato de coragem, Benaia enfrentou 2 dos mais poderosos guerreiros de Moabe e saiu vitorioso. Neste ponto, o texto bíblico traz uma palavra hebraica de difícil tradução, pois seu significado é incerto, mas muitos intérpretes entendem que o texto se refere aos guerreiros mortos por Benaia como se fossem homens semelhantes a leões, no sentido de que eles eram os soldados mais habilidosos e temidos de Moabe. O texto bíblico ainda diz que, em um dia de neve, Benaia matou um leão numa cova, e nós sabemos que o leão tradicionalmente é o símbolo máximo de força e poder. Isto significa que Benaia triunfou quando esteve na pior das situações. Muitas pessoas não se atentam à grandeza do exemplo que há nesse episódio. Diferentemente de Sansão, que se deparou com um leão num caminho, o que obviamente já deve ser algo terrível, Benaia experimentou algo ainda pior. Ele se deparou com um leão numa cova num dia de neve. Por isto, um conhecido pregador batista inglês falou de Benaia como alguém que se deparou com o pior dos inimigos, no pior dos lugares, na pior das circunstâncias, e mesmo assim, venceu. Depois, Benaia também enfrentou e matou um guerreiro egípcio que tinha mais de 2,20 metros de altura. E na ocasião, Benaia estava portando apenas um cajado, enquanto o gigante egípcio estava armado com uma grande lança. Mas Benaia tomou a lança do egípcio e o matou. Porém, Benaia não era apenas um guerreiro, ele era também um líder. De acordo com o texto bíblico, primeiro Benaia foi colocado como líder de 30 homens e recebeu um alto posto no exército, comandando um contingente especial conhecido como Quereteus e Peleteus, que alguns acreditam ter sido um tipo de força mercenária que fazia a guarda pessoal de Davi. Além disso, durante o reinado do rei Davi, Benaia foi nomeado como seu terceiro comandante, com 24.000 soldados sob suas ordens, sendo responsável pelos negócios nacionais no terceiro mês de cada ano. Nessa posição, Benaia não apenas provou sua habilidade tática e estratégica, mas também sua dedicação e lealdade a Davi. Inclusive, a lealdade de Benaia a Davi foi inabalável. Mesmo em momentos de crise e turbulência política, Benaia permaneceu fiel. Quando houve a conspiração para fazer de Adonias o novo rei de Israel, Benaia não participou do plano de usurpação do trono e apoiou a proclamação de Salomão como rei. Portanto, após a tentativa frustrada de fazer de Adonias o substituto de Davi no trono de Jerusalém,
algumas figuras importantes de Israel acabaram perdendo prestígio, dentre os quais estava Joabe, o comandante do exército israelita. Na verdade, coube justamente a Benaia, sob as ordens de Salomão, colocar um fim à vida de Joabe. O comandante israelita até tentou se abrigar junto ao altar, mas Benaia o matou mesmo assim. E após ter matado Joabe, Benaia se tornou o novo comandante do exército de Israel. Além disso, novamente em obediência ao novo rei, Benaia também matou Adonias, filho de Davi, e Simei. A execução desses dois homens tinha por objetivo garantir a estabilidade e a continuidade do reinado do rei Salomão. E para concluir, podemos dizer que a história de Benaia é realmente muito interessante. Nós vimos que ele havia nascido para servir como sacerdote, mas se tornou um guerreiro extraordinário. É curioso saber que Benaia é o único sacerdote da Bíblia que se tornou um soldado. Na história bíblica há registros de sacerdotes que se tornaram profetas de Deus em Israel. O profeta Jeremias, por exemplo, foi um destes. Mas Benaia, ainda que fosse um sacerdote como Jeremias, foi chamado para um ministério bem diferente. Ele foi usado por Deus não como seu porta-voz diante do povo, mas como seu soldado para preservar a dinastia da casa de Davi, através da qual, posteriormente, Jesus Cristo veio ao mundo. Benaia foi fundamental para que Salomão, o rei que construiu o Templo de Jerusalém, fosse estabelecido no trono de Israel. Dessa forma, Benaia é um grande exemplo de lealdade, bravura e serviço na obra de Deus. Obviamente, nenhum de nós espera ter de lutar literalmente contra guerreiros poderosos ou contra um leão feroz, como ocorreu com Benaia. Mas todos nós somos chamados a mostrar o mesmo tipo de compromisso, resiliência e coragem no ministério do Evangelho. Inclusive, assim como Benaia foi um tipo de sacerdote-soldado, no Novo Testamento os crentes também são vistos não apenas como sacerdotes, mas como bons soldados do Senhor Jesus Cristo. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história de Benaia na Bíblia. E não deixe de se inscrever em nosso canal se ainda não se inscreveu. E se desejar crescer no conhecimento da Palavra de Deus, estude teologia conosco totalmente online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ao longo da história de Israel, muitos guerreiros formidáveis e até heróis improváveis se destacaram por seus grandes feitos. Enquanto muitos desses guerreiros são bem conhecidos dos leitores da Bíblia, como por exemplo Josué, Sansão e Davi, há também outros cujos nomes muita gente nunca ouviu falar. Benaia é um desses guerreiros desconhecidos por muitas pessoas. Assim como Josué, Benaia era um líder guerreiro habilidoso. Assim como Sansão, Benaia também matou um leão. E assim como Davi, Benaia enfrentou e matou um gigante inimigo. Além disso, Benaia foi o comandante da guarda pessoal de Davi, e depois ele acabou sendo encarregado de colocar fim à vida de um dos generais mais emblemáticos de Israel e assumir o seu lugar. Para quem não sabe, Benaia foi o guerreiro que matou e sucedeu Joabe, o famoso comandante do exército de Davi. E curiosamente, além de guerreiro, Benaia também pertencia à tribo dos levitas. E neste vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Benaia e qual a sua importância na história bíblica. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e autor deste vídeo sobre a biografia bíblica de Benaia. É sempre bom saber quem foram os personagens bíblicos, porque isto nos ajuda a compreender melhor o contexto e o desenvolvimento da história bíblica. E sempre tem alguma lição importante para nós nas histórias dessas pessoas. No caso específico de Benaia, ele teve uma participação muito importante nos negócios da monarquia israelita em sua época. E podemos começar entendendo que Benaia foi um grande guerreiro e oficial do exército israelita durante os reinados de Davi e Salomão. Seu pai se chamava Joiada e ele era natural de Cabzeel, uma cidade remota do sul de Judá, nas proximidades da fronteira de Edom.
O nome Benaia ou Benaías significa Iá edifica e é uma forma contraída de Yahweh edifica. Esse nome era muito comum nos tempos bíblicos, especialmente entre os levitas. Como já foi dito, o próprio Benaia, apesar de sua atuação militar, era também um levita, pois seu pai, Joiada, era um sacerdote descendente de Arão, citado no texto bíblico no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 5, como chefe dos sacerdotes. Portanto, como Benaia era um nome comum nos tempos bíblicos, há pelo menos outros 12 homens com esse mesmo nome na Bíblia. Inclusive, no próprio exército de Israel, havia mais um guerreiro de destaque chamado Benaia, que era um homem proveniente de Piratom, na terra de Efraim. Esse Benaia também foi um dos valentes de Davi e chegou a ser nomeado comandante de um grupo de 24.000 homens e ficou responsável pelos negócios nacionais no 1/10 mês de cada ano. Já o Benaia, do qual estamos falando, o filho de Joiada, foi um dos valentes de Davi e protagonizou feitos incríveis. No capítulo 11 do primeiro livro de Crônicas, o cronista bíblico relata algumas façanhas pelas quais Benaia ficou conhecido. Ele registra que, em um impressionante ato de coragem, Benaia enfrentou 2 dos mais poderosos guerreiros de Moabe e saiu vitorioso. Neste ponto, o texto bíblico traz uma palavra hebraica de difícil tradução, pois seu significado é incerto, mas muitos intérpretes entendem que o texto se refere aos guerreiros mortos por Benaia como se fossem homens semelhantes a leões, no sentido de que eles eram os soldados mais habilidosos e temidos de Moabe. O texto bíblico ainda diz que, em um dia de neve, Benaia matou um leão numa cova, e nós sabemos que o leão tradicionalmente é o símbolo máximo de força e poder. Isto significa que Benaia triunfou quando esteve na pior das situações. Muitas pessoas não se atentam à grandeza do exemplo que há nesse episódio. Diferentemente de Sansão, que se deparou com um leão num caminho, o que obviamente já deve ser algo terrível, Benaia experimentou algo ainda pior. Ele se deparou com um leão numa cova num dia de neve. Por isto, um conhecido pregador batista inglês falou de Benaia como alguém que se deparou com o pior dos inimigos, no pior dos lugares, na pior das circunstâncias, e mesmo assim venceu. Depois, Benaia também enfrentou e matou um guerreiro egípcio que tinha mais de 2,20 metros de altura. E na ocasião, Benaia estava portando apenas um cajado, enquanto o gigante egípcio estava armado com uma grande lança. Mas Benaia tomou a lança do egípcio e o matou. Porém, Benaia não era apenas um guerreiro, ele era também um líder. De acordo com o texto bíblico, primeiro Benaia foi colocado como líder de 30 homens e recebeu um alto posto no exército, comandando um contingente especial conhecido como Quereteus e Peleteus, que alguns acreditam ter sido um tipo de força mercenária que fazia a guarda pessoal de Davi. Além disso, durante o reinado do rei Davi, Benaia foi nomeado como seu terceiro comandante, com 24.000 soldados sob suas ordens, sendo responsável pelos negócios nacionais no 3º mês de cada ano. Nessa posição, Benaia não apenas provou sua habilidade tática e estratégica, mas também sua dedicação e lealdade a Davi. Inclusive, a lealdade de Benaia a Davi foi inabalável. Mesmo em momentos de crise e turbulência política, Benaia permaneceu fiel. Quando houve a conspiração para fazer de Adonias o novo rei de Israel, Benaia não participou do plano de usurpação do trono e apoiou a proclamação de Salomão como rei. Portanto, após a tentativa frustrada de fazer de Adonias o substituto de Davi no trono de Jerusalém, algumas figuras importantes de Israel acabaram perdendo prestígio, dentre os quais estava Joabe, o comandante do exército israelita. Na verdade, coube justamente a Benaia, sob as ordens de Salomão, colocar um fim à vida de Joabe. O comandante israelita até tentou se abrigar junto ao altar, mas Benaia o matou mesmo assim. E após ter matado Joabe, Benaia se tornou o novo comandante do exército de Israel. Além disso, novamente em obediência ao novo rei, Benaia também matou Adonias, filho de Davi, e Simei.
A execução desses dois homens tinha por objetivo garantir a estabilidade e a continuidade do reinado do rei Salomão. E para concluir, podemos dizer que a história de Benaia é realmente muito interessante. Nós vimos que ele havia nascido para servir como sacerdote, mas se tornou um guerreiro extraordinário. É curioso saber que Benaia é o único sacerdote da Bíblia que se tornou um soldado. Na história bíblica há registros de sacerdotes que se tornaram profetas de Deus em Israel. O profeta Jeremias, por exemplo, foi um destes. Mas Benaia, ainda que fosse um sacerdote como Jeremias, foi chamado para um ministério bem diferente. Ele foi usado por Deus não como seu porta-voz diante do povo, mas como seu soldado para preservar a dinastia da casa de Davi, através da qual, posteriormente, Jesus Cristo veio ao mundo. Benaia foi fundamental para que Salomão, o rei que construiu o Templo de Jerusalém, fosse estabelecido no trono de Israel. Dessa forma, Benaia é um grande exemplo de lealdade, bravura e serviço na obra de Deus. Obviamente, nenhum de nós espera ter de lutar literalmente contra guerreiros poderosos ou contra um leão feroz, como ocorreu com Benaia. Mas todos nós somos chamados a mostrar o mesmo tipo de compromisso, resiliência e coragem no ministério do Evangelho. Inclusive, assim como Benaia foi um tipo de sacerdote-soldado, no Novo Testamento os crentes também são vistos não apenas como sacerdotes, mas como bons soldados do Senhor Jesus Cristo. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história de Benaia na Bíblia. E não deixe de se inscrever em nosso canal se ainda não se inscreveu. E se desejar crescer no conhecimento da Palavra de Deus, estude teologia conosco totalmente online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ao longo da história de Israel, muitos guerreiros formidáveis e até heróis improváveis se destacaram por seus grandes feitos. Enquanto muitos desses guerreiros são bem conhecidos dos leitores da Bíblia, como por exemplo Josué, Sansão e Davi, há também outros cujos nomes muita gente nunca ouviu falar. Benaia é um desses guerreiros desconhecidos por muitas pessoas. Assim como Josué, Benaia era um líder guerreiro habilidoso. Assim como Sansão, Benaia também matou um leão. E assim como Davi, Benaia enfrentou e matou um gigante inimigo. Além disso, Benaia foi o comandante da guarda pessoal de Davi, e depois ele acabou sendo encarregado de colocar fim à vida de um dos generais mais emblemáticos de Israel e assumir o seu lugar. Para quem não sabe, Benaia foi o guerreiro que matou e sucedeu Joabe, o famoso comandante do exército de Davi. E curiosamente, além de guerreiro, Benaia também pertencia à tribo dos levitas. E neste vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Benaia e qual a sua importância na história bíblica. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e autor deste vídeo sobre a biografia bíblica de Benaia. É sempre bom saber quem foram os personagens bíblicos, porque isto nos ajuda a compreender melhor o contexto e o desenvolvimento da história bíblica. E sempre tem alguma lição importante para nós nas histórias dessas pessoas. No caso específico de Benaia, ele teve uma participação muito importante nos negócios da monarquia israelita em sua época. E podemos começar entendendo que Benaia foi um grande guerreiro e oficial do exército israelita durante os reinados de Davi e Salomão. Seu pai se chamava Joiada e ele era natural de Cabzeel, uma cidade remota do sul de Judá, nas proximidades da fronteira de Edom. O nome Benaia, ou Benaías, significa Iá edifica, e é uma forma contraída de Yahweh edifica. Esse nome era muito comum nos tempos bíblicos, especialmente entre os levitas. Como já foi dito, o próprio Benaia, apesar de sua atuação militar, era também um levita, pois seu pai, Joiada, era um sacerdote descendente de Arão, citado no texto bíblico no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 5, como chefe dos sacerdotes. Portanto, como Benaia era um nome comum nos tempos bíblicos, há pelo menos outros 12 homens com esse mesmo nome na Bíblia.
Inclusive, no próprio exército de Israel havia mais um guerreiro de destaque chamado Benaia, que era um homem proveniente de Piratom, na terra de Efraim. Esse Benaia também foi um dos valentes de Davi e chegou a ser nomeado comandante de um grupo de 24.000 homens e ficou responsável pelos negócios nacionais no 1/10 mês de cada ano. Já o Benaia, do qual estamos falando, o filho de Joiada, foi um dos valentes de Davi e protagonizou feitos incríveis. No capítulo 11 do primeiro livro de Crônicas, o cronista bíblico relata algumas façanhas pelas quais Benaia ficou conhecido. Ele registra que, em um impressionante ato de coragem, Benaia enfrentou 2 dos mais poderosos guerreiros de Moabe e saiu vitorioso. Neste ponto, o texto bíblico traz uma palavra hebraica de difícil tradução, pois seu significado é incerto, mas muitos intérpretes entendem que o texto se refere aos guerreiros mortos por Benaia como se fossem homens semelhantes a leões, no sentido de que eles eram os soldados mais habilidosos e temidos de Moabe. O texto bíblico ainda diz que, em um dia de neve, Benaia matou um leão numa cova, e nós sabemos que o leão tradicionalmente é o símbolo máximo de força e poder. Isto significa que Benaia triunfou quando esteve na pior das situações. Muitas pessoas não se atentam à grandeza do exemplo que há nesse episódio. Diferentemente de Sansão, que se deparou com um leão num caminho, o que obviamente já deve ser algo terrível, Benaia experimentou algo ainda pior. Ele se deparou com um leão numa cova num dia de neve. Por isto, um conhecido pregador batista inglês falou de Benaia como alguém que se deparou com o pior dos inimigos, no pior dos lugares, na pior das circunstâncias, e mesmo assim venceu. Depois, Benaia também enfrentou e matou um guerreiro egípcio que tinha mais de 2,20 metros de altura. E na ocasião, Benaia estava portando apenas um cajado, enquanto o gigante egípcio estava armado com uma grande lança. Mas Benaia tomou a lança do egípcio e o matou. Porém, Benaia não era apenas um guerreiro, ele era também um líder. De acordo com o texto bíblico, primeiro Benaia foi colocado como líder de 30 homens e recebeu um alto posto no exército, comandando um contingente especial conhecido como Quereteus e Peleteus, que alguns acreditam ter sido um tipo de força mercenária que fazia a guarda pessoal de Davi. Além disso, durante o reinado do rei Davi, Benaia foi nomeado como seu terceiro comandante, com 24.000 soldados sob suas ordens, sendo responsável pelos negócios nacionais no terceiro mês de cada ano. Nessa posição, Benaia não apenas provou sua habilidade tática e estratégica, mas também sua dedicação e lealdade a Davi. Inclusive, a lealdade de Benaia a Davi foi inabalável. Mesmo em momentos de crise e turbulência política, Benaia permaneceu fiel. Quando houve a conspiração para fazer de Adonias o novo rei de Israel, Benaia não participou do plano de usurpação do trono e apoiou a proclamação de Salomão como rei. Portanto, após a tentativa frustrada de fazer de Adonias o substituto de Davi no trono de Jerusalém, algumas figuras importantes de Israel acabaram perdendo prestígio, dentre os quais estava Joabe, o comandante do exército israelita. Na verdade, coube justamente a Benaia, sob as ordens de Salomão, colocar um fim à vida de Joabe. O comandante israelita até tentou se abrigar junto ao altar, mas Benaia o matou mesmo assim. E após ter matado Joabe, Benaia se tornou o novo comandante do exército de Israel. Além disso, novamente em obediência ao novo rei, Benaia também matou Adonias, filho de Davi, e Simei. A execução desses 2 homens tinha por objetivo garantir a estabilidade e a continuidade do reinado do rei Salomão. E para concluir, podemos dizer que a história de Benaia é realmente muito interessante. Nós vimos que ele havia nascido para servir como sacerdote, mas se tornou um guerreiro extraordinário. É curioso saber que Benaia é o único sacerdote da Bíblia que se tornou um soldado. Na história bíblica há registros de sacerdotes que se tornaram profetas de Deus em Israel. O profeta Jeremias, por exemplo, foi um destes. Mas Benaia, ainda que fosse um sacerdote como Jeremias, foi chamado para um ministério bem diferente.
Ele foi usado por Deus não como seu porta-voz diante do povo, mas como seu soldado para preservar a dinastia da casa de Davi, através da qual, posteriormente, Jesus Cristo veio ao mundo. Benaia foi fundamental para que Salomão, o rei que construiu o Templo de Jerusalém, fosse estabelecido no trono de Israel. Dessa forma, Benaia é um grande exemplo de lealdade, bravura e serviço na obra de Deus. Obviamente, nenhum de nós espera ter de lutar literalmente contra guerreiros poderosos ou contra um leão feroz, como ocorreu com Benaia. Mas todos nós somos chamados a mostrar o mesmo tipo de compromisso, resiliência e coragem no ministério do Evangelho. Inclusive, assim como Benaia foi um tipo de sacerdote-soldado, no Novo Testamento os crentes também são vistos não apenas como sacerdotes, mas como bons soldados do Senhor Jesus Cristo. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história de Benaia na Bíblia. E não deixe de se inscrever em nosso canal se ainda não se inscreveu. E se desejar crescer no conhecimento da Palavra de Deus, estude teologia conosco totalmente online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ao longo da história de Israel, muitos guerreiros formidáveis e até heróis improváveis se destacaram por seus grandes feitos. Enquanto muitos desses guerreiros são bem conhecidos dos leitores da Bíblia, como por exemplo Josué, Sansão e Davi, há também outros cujos nomes muita gente nunca ouviu falar. Benaia é um desses guerreiros desconhecidos por muitas pessoas. Assim como Josué, Benaia era um líder guerreiro habilidoso. Assim como Sansão, Benaia também matou um leão. E assim como Davi, Benaia enfrentou e matou um gigante inimigo. Além disso, Benaia foi o comandante da guarda pessoal de Davi, e depois ele acabou sendo encarregado de colocar fim à vida de um dos generais mais emblemáticos de Israel e assumir o seu lugar. Para quem não sabe, Benaia foi o guerreiro que matou e sucedeu Joabe, o famoso comandante do exército de Davi. E curiosamente, além de guerreiro, Benaia também pertencia à tribo dos levitas. E neste vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Benaia e qual a sua importância na história bíblica. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e autor deste vídeo sobre a biografia bíblica de Benaia. É sempre bom saber quem foram os personagens bíblicos, porque isto nos ajuda a compreender melhor o contexto e o desenvolvimento da história bíblica. E sempre tem alguma lição importante para nós nas histórias dessas pessoas. No caso específico de Benaia, ele teve uma participação muito importante nos negócios da monarquia israelita em sua época. E podemos começar entendendo que Benaia foi um grande guerreiro e oficial do exército israelita durante os reinados de Davi e Salomão. Seu pai se chamava Joiada e ele era natural de Cabzeel, uma cidade remota do sul de Judá, nas proximidades da fronteira de Edom. O nome Benaia, ou Benaías, significa Iá edifica e é uma forma contraída de Yahweh edifica. Esse nome era muito comum nos tempos bíblicos, especialmente entre os levitas. Como já foi dito, o próprio Benaia, apesar de sua atuação militar, era também um levita, pois seu pai, Joiada, era um sacerdote descendente de Arão, citado no texto bíblico no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 5, como chefe dos sacerdotes. Portanto, como Benaia era um nome comum nos tempos bíblicos, há pelo menos outros 12 homens com esse mesmo nome na Bíblia. Inclusive, no próprio exército de Israel, havia mais um guerreiro de destaque chamado Benaia, que era um homem proveniente de Piratom, na terra de Efraim. Esse Benaia também foi um dos valentes de Davi e chegou a ser nomeado comandante de um grupo de 24.000 homens e ficou responsável pelos negócios nacionais no 1/10 mês de cada ano. Já o Benaia, do qual estamos falando, o filho de Joiada, foi um dos valentes de Davi e protagonizou feitos incríveis. No capítulo 11 do primeiro livro de Crônicas, o cronista bíblico relata algumas façanhas pelas quais Benaia ficou conhecido. Ele registra que, em um impressionante ato de coragem,
Benaia enfrentou dois dos mais poderosos guerreiros de Moabe e saiu vitorioso. Neste ponto, o texto bíblico traz uma palavra hebraica de difícil tradução, pois seu significado é incerto, mas muitos intérpretes entendem que o texto se refere aos guerreiros mortos por Benaia como se fossem homens semelhantes a leões, no sentido de que eles eram os soldados mais habilidosos e temidos de Moabe. O texto bíblico ainda diz que, em um dia de neve, Benaia matou um leão numa cova, e nós sabemos que o leão tradicionalmente é o símbolo máximo de força e poder. Isto significa que Benaia triunfou quando esteve na pior das situações. Muitas pessoas não se atentam à grandeza do exemplo que há nesse episódio. Diferentemente de Sansão, que se deparou com um leão num caminho, o que obviamente já deve ser algo terrível, Benaia experimentou algo ainda pior. Ele se deparou com um leão numa cova num dia de neve. Por isto, um conhecido pregador batista inglês falou de Benaia como alguém que se deparou com o pior dos inimigos, no pior dos lugares, na pior das circunstâncias, e mesmo assim, venceu. Depois, Benaia também enfrentou e matou um guerreiro egípcio que tinha mais de 2,20 metros de altura. E na ocasião, Benaia estava portando apenas um cajado, enquanto o gigante egípcio estava armado com uma grande lança. Mas Benaia tomou a lança do egípcio e o matou. Porém, Benaia não era apenas um guerreiro, ele era também um líder. De acordo com o texto bíblico, primeiro Benaia foi colocado como líder de 30 homens e recebeu um alto posto no exército, comandando um contingente especial conhecido como Quereteus e Peleteus, que alguns acreditam ter sido um tipo de força mercenária que fazia a guarda pessoal de Davi. Além disso, durante o reinado do rei Davi, Benaia foi nomeado como seu terceiro comandante, com 24 mil soldados sob suas ordens, sendo responsável pelos negócios nacionais no terceiro mês de cada ano. Nessa posição, Benaia não apenas provou sua habilidade tática e estratégica, mas também sua dedicação e lealdade a Davi. Inclusive, a lealdade de Benaia a Davi foi inabalável. Mesmo em momentos de crise e turbulência política, Benaia permaneceu fiel. Quando houve a conspiração para fazer de Adonias o novo rei de Israel, Benaia não participou do plano de usurpação do trono e apoiou a proclamação de Salomão como rei. Portanto, após a tentativa frustrada de fazer de Adonias o substituto de Davi no trono de Jerusalém, algumas figuras importantes de Israel acabaram perdendo prestígio, dentre os quais estava Joabe, o comandante do exército israelita. Na verdade, coube justamente a Benaia, sob as ordens de Salomão, colocar um fim à vida de Joabe. O comandante israelita até tentou se abrigar junto ao altar, mas Benaia o matou mesmo assim. E após ter matado Joabe, Benaia se tornou o novo comandante do exército de Israel. Além disso, novamente em obediência ao novo rei, Benaia também matou Adonias, filho de Davi, e Simei. A execução desses dois homens tinha por objetivo garantir a estabilidade e a continuidade do reinado do rei Salomão. E para concluir, podemos dizer que a história de Benaia é realmente muito interessante. Nós vimos que ele havia nascido para servir como sacerdote, mas se tornou um guerreiro extraordinário. É curioso saber que Benaia é o único sacerdote da Bíblia que se tornou um soldado. Na história bíblica, há registros de sacerdotes que se tornaram profetas de Deus em Israel. O profeta Jeremias, por exemplo, foi um destes. Mas Benaia, ainda que fosse um sacerdote como Jeremias, foi chamado para um ministério bem diferente. Ele foi usado por Deus não como seu porta-voz diante do povo, mas como seu soldado para preservar a dinastia da casa de Davi, através da qual, posteriormente, Jesus Cristo veio ao mundo. Benaia foi fundamental para que Salomão, o rei que construiu o Templo de Jerusalém, fosse estabelecido no trono de Israel. Dessa forma, Benaia é um grande exemplo de lealdade, bravura e serviço na obra de Deus. Obviamente, nenhum de nós espera ter de lutar literalmente contra guerreiros poderosos ou contra um leão feroz, como ocorreu com Benaia.
Mas todos nós somos chamados a mostrar o mesmo tipo de compromisso, resiliência e coragem no ministério do Evangelho. Inclusive, assim como Benaia foi um tipo de sacerdote-soldado, no Novo Testamento os crentes também são vistos não apenas como sacerdotes, mas como bons soldados do Senhor Jesus Cristo. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história de Benaia na Bíblia. E não deixe de se inscrever em nosso canal se ainda não se inscreveu. E se desejar crescer no conhecimento da Palavra de Deus, estude teologia conosco totalmente online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ao longo da história de Israel, muitos guerreiros formidáveis e até heróis improváveis se destacaram por seus grandes feitos. Enquanto muitos desses guerreiros são bem conhecidos dos leitores da Bíblia, como por exemplo Josué, Sansão e Davi, há também outros cujos nomes muita gente nunca ouviu falar. Benaia é um desses guerreiros desconhecidos por muitas pessoas. Assim como Josué, Benaia era um líder guerreiro habilidoso. Assim como Sansão, Benaia também matou um leão. E assim como Davi, Benaia enfrentou e matou um gigante inimigo. Além disso, Benaia foi o comandante da guarda pessoal de Davi, e depois ele acabou sendo encarregado de colocar fim à vida de um dos generais mais emblemáticos de Israel e assumir o seu lugar. Para quem não sabe, Benaia foi o guerreiro que matou e sucedeu Joabe, o famoso comandante do exército de Davi. E curiosamente, além de guerreiro, Benaia também pertencia à tribo dos levitas. E neste vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Benaia e qual a sua importância na história bíblica. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e autor deste vídeo sobre a biografia bíblica de Benaia. É sempre bom saber quem foram os personagens bíblicos, porque isto nos ajuda a compreender melhor o contexto e o desenvolvimento da história bíblica. E sempre tem alguma lição importante para nós nas histórias dessas pessoas. No caso específico de Benaia, ele teve uma participação muito importante nos negócios da monarquia israelita em sua época. E podemos começar entendendo que Benaia foi um grande guerreiro e oficial do exército israelita durante os reinados de Davi e Salomão. Seu pai se chamava Joiada e ele era natural de Cabzeel, uma cidade remota do sul de Judá, nas proximidades da fronteira de Edom. O nome Benaia, ou Benaías, significa Iá edifica e é uma forma contraída de Yahweh edifica. Esse nome era muito comum nos tempos bíblicos, especialmente entre os levitas. Como já foi dito, o próprio Benaia, apesar de sua atuação militar, era também um levita, pois seu pai, Joiada, era um sacerdote descendente de Arão, citado no texto bíblico no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 5, como chefe dos sacerdotes. Portanto, como Benaia era um nome comum nos tempos bíblicos, há pelo menos outros 12 homens com esse mesmo nome na Bíblia. Inclusive, no próprio exército de Israel, havia mais um guerreiro de destaque chamado Benaia, que era um homem proveniente de Piratom, na terra de Efraim. Esse Benaia também foi um dos valentes de Davi e chegou a ser nomeado comandante de um grupo de 24.000 homens e ficou responsável pelos negócios nacionais no 1/10 mês de cada ano. Já o Benaia, do qual estamos falando, o filho de Joiada, foi um dos valentes de Davi e protagonizou feitos incríveis. No capítulo 11 do primeiro livro de Crônicas, o cronista bíblico relata algumas façanhas pelas quais Benaia ficou conhecido. Ele registra que, em um impressionante ato de coragem, Benaia enfrentou 2 dos mais poderosos guerreiros de Moabe e saiu vitorioso. Neste ponto, o texto bíblico traz uma palavra hebraica de difícil tradução, pois seu significado é incerto, mas muitos intérpretes entendem que o texto se refere aos guerreiros mortos por Benaia como se fossem homens semelhantes a leões, no sentido de que eles eram os soldados mais habilidosos e temidos de Moabe. O texto bíblico ainda diz que, em um dia de neve, Benaia matou um leão numa cova, e nós sabemos que o leão tradicionalmente é o símbolo máximo de força e poder. Isto significa que Benaia triunfou quando esteve na pior das situações.
Muitas pessoas não se atentam à grandeza do exemplo que há nesse episódio. Diferentemente de Sansão, que se deparou com um leão num caminho, o que obviamente já deve ser algo terrível, Benaia experimentou algo ainda pior. Ele se deparou com um leão numa cova num dia de neve. Por isto, um conhecido pregador batista inglês falou de Benaia como alguém que se deparou com o pior dos inimigos, no pior dos lugares, na pior das circunstâncias, e mesmo assim venceu. Depois, Benaia também enfrentou e matou um guerreiro egípcio que tinha mais de 2,20 metros de altura. E na ocasião, Benaia estava portando apenas um cajado, enquanto o gigante egípcio estava armado com uma grande lança. Mas Benaia tomou a lança do egípcio e o matou. Porém, Benaia não era apenas um guerreiro, ele era também um líder. De acordo com o texto bíblico, primeiro Benaia foi colocado como líder de 30 homens e recebeu um alto posto no exército, comandando um contingente especial conhecido como Quereteus e Peleteus, que alguns acreditam ter sido um tipo de força mercenária que fazia a guarda pessoal de Davi. Além disso, durante o reinado do rei Davi, Benaia foi nomeado como seu terceiro comandante, com 24 mil soldados sob suas ordens, sendo responsável pelos negócios nacionais no terceiro mês de cada ano. Nessa posição, Benaia não apenas provou sua habilidade tática e estratégica, mas também sua dedicação e lealdade a Davi. Inclusive, a lealdade de Benaia a Davi foi inabalável. Mesmo em momentos de crise e turbulência política, Benaia permaneceu fiel. Quando houve a conspiração para fazer de Adonias o novo rei de Israel, Benaia não participou do plano de usurpação do trono e apoiou a proclamação de Salomão como rei. Portanto, após a tentativa frustrada de fazer de Adonias o substituto de Davi no trono de Jerusalém, algumas figuras importantes de Israel acabaram perdendo prestígio, dentre os quais estava Joabe, o comandante do exército israelita. Na verdade, coube justamente a Benaia, sob as ordens de Salomão, colocar um fim à vida de Joabe. O comandante israelita até tentou se abrigar junto ao altar, mas Benaia o matou mesmo assim. E após ter matado Joabe, Benaia se tornou o novo comandante do exército de Israel. Além disso, novamente em obediência ao novo rei, Benaia também matou Adonias, filho de Davi, e Simei. A execução desses dois homens tinha por objetivo garantir a estabilidade e a continuidade do reinado do rei Salomão. E para concluir, podemos dizer que a história de Benaia é realmente muito interessante. Nós vimos que ele havia nascido para servir como sacerdote, mas se tornou um guerreiro extraordinário. É curioso saber que Benaia é o único sacerdote da Bíblia que se tornou um soldado. Na história bíblica, há registros de sacerdotes que se tornaram profetas de Deus em Israel. O profeta Jeremias, por exemplo, foi um destes. Mas Benaia, ainda que fosse um sacerdote como Jeremias, foi chamado para um ministério bem diferente. Ele foi usado por Deus não como seu porta-voz diante do povo, mas como seu soldado para preservar a dinastia da casa de Davi, através da qual, posteriormente, Jesus Cristo veio ao mundo. Benaia foi fundamental para que Salomão, o rei que construiu o Templo de Jerusalém, fosse estabelecido no trono de Israel. Dessa forma, Benaia é um grande exemplo de lealdade, bravura e serviço na obra de Deus. Obviamente, nenhum de nós espera ter de lutar literalmente contra guerreiros poderosos ou contra um leão feroz, como ocorreu com Benaia. Mas todos nós somos chamados a mostrar o mesmo tipo de compromisso, resiliência e coragem no ministério do Evangelho. Inclusive, assim como Benaia foi um tipo de sacerdote-soldado, no Novo Testamento os crentes também são vistos não apenas como sacerdotes, mas como bons soldados do Senhor Jesus Cristo. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história de Benaia na Bíblia. E não deixe de se inscrever em nosso canal se ainda não se inscreveu. E se desejar crescer no conhecimento da Palavra de Deus, estude teologia conosco totalmente online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.